De 8 ou 9? Hoje é 9. Bom dia a todos. Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Processante, instituída pelo processo número 201/2020, para a cassação dos mandatos do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e dos senhores vereadores Alexandro Bussola e Fábio Sartori Manfrinato, às 9h26 do dia 9 de dezembro de 2020. Presentes, esta vereadora, Chiara Ranieri Baceto, que preside essa comissão, e também os vereadores Benedito Roberto Meira, relator, e Edivaldo Francisco Minhano, membro. Presentes também o vereador Alexandro Bussola e seu advogado, Dr. Milton Dota Júnior, e também os advogados do vereador Fábio Manfrinato, Dr. Paulo Roberto Parmegiani e Dr. Stephanie Caroline Garcia Crown. Presentes também as testemunhas indicadas pelo vereador Fábio Manfrinato, que serão ouvidas a partir de agora. Eu solicito ao vereador Coronel Meira que faça a leitura do pedido de comissão processante, bem como da defesa prévia apresentada pelo vereador Fábio Manfrinato. Bom, em primeiro lugar, eu vou ler aqui o pedido de comissão processante, de uma maneira resumida. O eleitor Luiz Eduardo Penteado Borgo, no uso das suas atribuições como eleitor, ele pediu uma abertura de comissão processante nos termos do Decreto-Lei 201/67, em relação ao senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e contra os vereadores Fábio Manfrinato e Alessandro Bussola. Dos fatos. Na data do dia 1º de novembro de 2020, o jornalista Nelson Itaberá publicou em seu site matéria com o seguinte título: Caso Coab, a agenda, secretária afirma ter pago passagens a políticos a mando de Gasparini. Conforme veiculado pelo jornalista, a ex-secretária do ex-presidente da Coab, em depoimento ao GAECO, revelou ter pago passagens de avião aos vereadores Fábio Manfrinato e Sandro Bussola, sendo os fatos efetivados a mando do então presidente da companhia, Gasparini. Em resposta, o vereador Sandro Bussola afirmou que nunca viajou com dinheiro pago sob qualquer intermediação da Coab Bauru ou Gasparini. O vereador disse que vai requisitar as passagens, datas e destino para demonstrar que a informação prestada por órgão não procede. Já o vereador Fábio Manfrinato informou que fez 2 viagens para Brasília para atuar em temas de seu mandato, como em agenda no Ministério da Saúde, causa animal. Porém, o que mais chamou a atenção em seu depoimento foi a confissão ao jornalista que, em uma viagem, o custeio da passagem foi realizado pelo governo atual, onde foi atendido. Informado pela reportagem sobre os fatos e as afirmações prestadas, o prefeito Gazeta disse que a prefeitura não paga passagem de vereadores, pois são poderes distintos, adiantando que irá adotar providências judiciais a respeito. Tais revelações indicam que, em tese, agentes políticos podem ter se beneficiado de dinheiro ilícito, já que é fato notório na cidade o desvio de mais de 54 milhões da Coab, fato que deve ser investigado por essa Casa de Leis, com afastamento dos vereadores, suspeito na votação que irá decidir pela abertura da comissão processante, atendendo o princípio constitucional da impessoalidade. Cumpre salientar que o fato desse caso estar sendo investigado na seara criminal não impede a atuação dos vereadores, a quem tem como principal missão a fiscalização dos atos do poder público. Da previsão jurídica, dos possíveis ilícitos praticados pelo senhor prefeito municipal. O artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 prevê a cassação do mandato pela Câmara Municipal pelo cometimento de infrações políticos administrativas.
demonstrando ser perfeitamente possível o objeto dessa denúncia. Se o prefeito intermediou a compra de passagens para vereador junto à Coab, praticou o ilícito previsto no inciso 7º do Decreto-Lei 201/67, assim previsto: praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Noutra vertente, caso as passagens tenham sido compradas pela Coab sem a ciência do senhor prefeito municipal, ao menos em tese, esse teria praticado o ilícito previsto no inciso 7º, assim disposto: omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Assim, a conduta do senhor prefeito pode ter ocorrido na forma omissiva ou comissiva por omissão, já que tinha o dever de fiscalizar atos da Coab. Em ambos os casos, pode estar configurado o ilícito previsto no inciso 10, assim disposto: proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ante os fatos e diante dos possíveis desvios ocorridos na Coab, de rigor, a instalação da comissão processante para apurar a conduta do senhor prefeito municipal e demais agentes políticos que possam estar envolvidos em atos que contrariam a ordem pública para, ao final, decretar a cassação do prefeito, caso os fatos sejam comprovados. Dos possíveis ilícitos praticados pelos vereadores, o Decreto-Lei 201/67 dispõe que, sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores, assim diante do indício da prática de atos incompatíveis com a dignidade do Poder Legislativo e o decoro da conduta pública através do aproveitamento de passagens aéreas, seja a comissão processante estendida aos vereadores citados, para que esta Casa de Leis investigue os atos aqui apontados nos termos do artigo 7º, inciso 3 e parágrafo 1º. Dos requerimentos, ante o exposto, requer o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal que receba essa denúncia na forma eletrônica, que seja lida esta denúncia na primeira sessão legislativa após seu protocolo, nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, colhendo os votos dos vereadores participantes, que não estejam sob suspeição, onde, sendo aceita por maioria simples, seja determinada a constituição da comissão processante contra o prefeito municipal e os vereadores citados, sem prejuízo da inclusão dos demais vereadores, caso surjam novas denúncias nas próximas semanas. Seja o denunciante intimado de todos os atos, com a disponibilização de todas as audiências das reuniões em seu e-mail ou WhatsApp. Por fim, sendo confirmadas as denúncias do jornalista Nelson Itaberá, em anexo, seja cassado o prefeito municipal e os vereadores citados por ofensa ao Decreto-Lei 201/67 como medida de moralidade e de justiça. Bauru, 2 de novembro de 2020, Luiz Eduardo Penteado Borgo, cidadão bauruense, advogado OAB, São Paulo, 259861. A seguir, eu vou fazer a leitura, conforme a senhora presidente adiantou, da defesa prévia elaborada pelo acusado Fábio Sartori Manfrinato, apresentada no dia 13 de novembro de 2020, que vem assinada pelo denunciado e também pelo seu patrono, advogado, Dr. Paulo Roberto Parmegiani. Fábio Sartori Manfrinato, vereador, portador da cédula de identidade número tal, venho respeitosamente apresente de Vossa Excelência nos autos do processo acima referido, com fundamento no artigo 5º, inciso 3º e 7º e parágrafo 1º, ambos do Decreto-Lei 201/67, apresentar tempestivamente sua defesa prévia. 1. Do pedido de abertura da comissão processante. O eleitor Luiz Eduardo Penteado Borgo protocolou em 3 de novembro de 2020, junto à Câmara Municipal, a abertura de comissão processante, narrando como fato de publicação datada no dia 1 de novembro de 2020 no site Contraponto do jornalista Nelson Itaberá, com o seguinte título: Caso Coab, a agenda secretária afirma ter pago passagens a políticos Amândio Gasparini. Alega o subscritor do pedido de abertura de comissão processante que, conforme veiculado pelo referido jornalista, a ex-secretária do ex-presidente da Coab, em depoimento ao GAECO, revelou ter pago passagem de avião aos vereadores Fábio Manfrinato e Sandro Bussola, mano do presidente Gasparini, daquela companhia. Consta da mesma peça do pedido de abertura de comissão processante que este vereador confirmou ter feito viagens a Brasília para atuar em temas de seu mandato, e que o custeio de uma viagem fora realizado pelo governo atual onde foi atendido.
Externa a mesma peça que tais revelações, em tese, indicam que agentes públicos podem ter se beneficiado de dinheiro ilícito, já que é fato notório na cidade o desvio de mais de 54 milhões da Coab. Pede abertura de comissão processante contra esse vereador, bem como contra o vereador Alexandro Bussola e também contra o prefeito municipal Clodoaldo Armando Gazeta, a quem acrescenta que pode ter intermediado a compra de passagens para vereadores junto à Coab, ou mesmo se compradas tais passagens pela Coab sem a ciência do prefeito municipal. Teria esse negligenciado na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura, que tem o dever de fiscalizar os atos da Coab. No tocante a esse vereador, o subscritor do pedido da abertura de comissão processante requer que, diante de supostos indícios da prática de atos incompatíveis com a dignidade do Poder Legislativo e o decoro da conduta pública, através do aproveitamento de passagens aéreas, seja aberta a comissão processante, para que, ao final, haja a cassação do mandato desse parlamentar. À exceção de documentos pessoais do denunciante, um único documento instruiu o seu pedido. Trata-se da publicação feita pelo jornalista, já no seu site denominado Contraponto. Nessa matéria jornalística, narra seu autor que entre os materiais apreendidos pelo GAECO na sede da Coab e nas residências dos investigados estão computadores, celular e agenda com anotações. Consta da referida matéria que numa agenda estão anotações de próprio punho de Olga Maria Matozinho, ex-secretária da presidência da Coab, atuando na companhia desde 87 a março de 2020. Nessa agenda de trabalho, ainda segundo o relato do jornalista, constam valores e nomes de agentes políticos. Acrescenta a matéria jornalística que Olga, ao ser indagada pelo Ministério Público a respeito do conteúdo da agenda, afirmou que foram compras de passagens que Gasparini, na época, pedia que eu fizesse. Essas são anotações em minha agenda, não sabia a finalidade. Alega a jornalista na matéria em foco que, conforme depoimento de Olga, ex-secretária de Gasparini, as anotações foram para pagar compra de passagens aéreas em nome deste vereador e do vereador Sandro Bussola. Verbera ainda que este vereador informou que fez viagens para Brasília para atuar em temas de seu mandato, com uma passagem custeada pelo governo atual, onde foi atendido. O jornalista termina a matéria com informações que, segundo ele, fazem parte das investigações a cargo do Ministério Público. 2. Da defesa prévia. Após a abertura da comissão processante pela Câmara Municipal, esse vereador foi notificado em 5 de novembro, com lastro nos artigos 5º, inciso 3º e 7º, parágrafo 1º, ambos do Decreto-Lei 201/67. Apresenta tempestivamente sua defesa, indicando as provas que pretende produzir e arrolando testemunhas, as quais requer sejam ouvidas se houver instrução processual. Preliminarmente, da inexistência de um fato certo ou determinado. Como já registrado, sem contar os documentos pessoais do denunciante, o único documento que instrui o pedido de abertura da comissão processante é matéria jornalística já antes mencionada. Tal matéria alega a existência de uma agenda de trabalho da ex-secretária do ex-presidente da Coab, com supostas anotações, onde estariam valores e nomes de agentes políticos. E tais anotações, ainda segundo a publicação do site, estariam relacionadas ao pagamento de viagens a agentes políticos. Nem mesmo cópia de tal agenda ou ainda o teor de suas supostas anotações encontram-se inseridas nesses autos. Com isso, a defesa desse vereador fica prejudicada, visto que sequer sabe o conteúdo de fato que a si possa se referir. Afinal, se há tal agenda e alegada anotação nela, qual a data em que se encontra a suposta anotação, quais os nomes ali escritos, quais os valores que constam, quais as datas das supostas viagens, há mais dados, em caso positivo, quais são? E, de outro lado, a única alegação tecida na petição inicial pelo denunciante seria a suposta compra de passagem aérea pela companhia estatal Coab, com aproveitamento dessa por parte desse vereador. Mas, a respeito, nada de concreto consta nesses autos. Não há, portanto, um fato certo ou mesmo determinado para que sobre ele possa se defender esse vereador. Para o processamento válido e eficaz de uma comissão processante, mormente com pedido de cassação de mandatos parlamentares e do chefe do Poder Executivo, exige-se a presença de um fato certo e determinado, não existente no caso vertente. Externo ao artigo 18, inciso 10 da Lei Orgânica do Município. A Câmara Municipal compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: criar comissões especiais de inquérito, sempre que requerer pelo menos um terço de seus membros, para apurar fato determinado e em prazo certo. Já o artigo 5º, inciso 1, parte inicial do Decreto-Lei Federal número 201/67, aqui aplicável, afirma textualmente: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação de provas.
Oportuno ressaltar ainda que a nossa Constituição Federal, acerca dessa matéria, artigo 58, seu parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pelas câmaras dos deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Muito embora a Carta Magna não indique o que venha a ser fato determinado, o regimento da Câmara dos Deputados, em seu artigo 35, assim conceitua: fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país que estiver devidamente caracterizado no requerimento da Constituição da Comissão. Extrai-se da doutrina pátria. Na Constituição vigente, as comissões parlamentares de inquérito são criadas para apuração de fato determinado. O fato determinado deve possuir uma característica própria, a fim de não incidir em rota de colisão com outros dispositivos constitucionais. Tais fatos podem ser especificados com aqueles referentes à ordem política, econômica, social, bem determinadas e caracterizada. O próprio requerimento de sua Constituição deve ser um fato objetivo, claro, preciso e determinado. É de se concluir, portanto, que o fato determinado é um caso concreto, objetivo, preciso, claro, definido. Sem isso, não há que fundamente o processamento de uma comissão processante. Afinal, o fato determinado é um requisito substancial para a sua existência e seu processamento. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em asseverar isso, dentre outros tantos julgados no mesmo sentido. Aí tem uma citação de um mandado de segurança, da resolução do Legislativo, que não logrou fato determinado, nulidade do ato de formação da comissão. Além da emenda acima, é oportuno registrar aqui também, enquanto afirmou o desembargador relator em seu voto, nessa decisão unânime da 12ª Câmara do Direito Público. Tem algumas citações em que, quanto à validade e eficácia formal de instauração de comissão processante, e principalmente quando a identificação do objeto da investigação, é de se moderar que as exigências constantes no parágrafo 3º do artigo 58 da Carta Política Federal, que impõem a perfeita determinação do fato. Assim, assiste razão à requerida, afirma que a resolução não cumpre o desiderato estampado no artigo 58 da Constituição Federal por não indicar com objetividade necessária os fatos objetos de investigação. É de se ressaltar que a determinação do fato não exige uma descrição minuciosa, com todos os detalhes, mas apenas o fato localizado no tempo e no espaço, que pode ser certo ou até determinável. Muitos outros julgados, advindos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, são uníssonos em firmar o mesmo entendimento. Aí tem o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma apelação civil, em que a desembargadora Heloísa Martins Mimesse também assim se expressou. No caso em apreço, verifica-se prejuízo à defesa diante da presença de imputações vagas sem descrição precisa de atos tidos por praticados, o que impossibilitou o exercício do devido processo legal. Tem uma outra citação também do Tribunal de Justiça de São Paulo, do desembargador Spoladori Domingues, em que ele concedeu segurança, ausência de averiguação preliminar dos fatos. Membros da comissão processante que não possuíam condição hierárquica igual ou superior à da impetrante, ilegalidade, nulidade de PAD configurada, presença de direito líquido e certo, sentença mantida. A ausência de um fato determinado dificulta e assim cerceia o consagrado direito de ampla defesa deste vereador na cláusula pétrea da Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso 50, é taxativa. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios de recurso a ela inerentes. Isto posto, requer que, ante a ausência de um fato determinado, no caso em foco, nos modos do inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, haja o arquivamento da denúncia pela comissão processante que Vossa Excelência preside, com posterior confirmação desta decisão pelo plenário da Câmara Municipal para ser medida de rigor. Todavia, na improvável e absurda hipótese de assim não decidir-se, o que aqui se admite apenas para argumentar, pede que seja possibilitada a complementação da defesa por parte desse vereador, tão logo se torne determinado como deve ser o fato objeto da denúncia, tudo sob pena do cerceamento de defesa com nulidade do processo.
Do mérito. Mesmo com a defesa dificultada ante a inexistência de um fato certo determinado, apresenta-se aqui elementos que comprovam mostrar-se infundada a denúncia realizada. Se não, vejamos. Não se sabe sequer qual viagem se refere à denúncia, não tendo nos autos elemento algum a respeito, nem sua data, nem o destino, nem o valor pago pelo suposto bilhete aéreo. Enfim, não há algo certo, nem determinado, não havendo, portanto, um fato concreto sobre qual possa aqui me manifestar em defesa. Com tal quadro, aqui se reportará esse vereador as diversas viagens que realizou, tendo como destino Brasília, Distrito Federal, por imaginar que talvez se esteja a tratar-se neste processo de uma delas. Preambularmente, é imperioso ressaltar que nunca afirmei que tais passagens tenham sido custeadas pela Prefeitura Municipal ou pelo governo deste município. Tal alegação é equivocada, visto que nunca fiz tal afirmação, pelo que fica essa aqui expressamente impugnada. É importante registrar também que não há nestes autos tais supostas anotações na agenda do trabalho da referida ex-secretária, sobre os quais, portanto, não posso, nesta data, tecer oficialmente qualquer comentário ou mesmo defender-me, como seria de rigor. Mesmo assim, na tentativa de esclarecimento sobre fatos que envolvem minha pessoa, registro que fiz parte de um grupo composto por vereadores dessa cidade, de cujas reuniões também participou por determinadas vezes o atual prefeito municipal, também o vice-prefeito dessa cidade, assim como outras pessoas ligadas à administração pública. Nessas reuniões, sempre tratamos exclusivamente de assuntos de interesse público da população de Bauru, em especial no intuito de conseguir verbas federais que beneficiassem nossa cidade e sua população, nas diversas áreas da administração pública. Eram, portanto, reuniões importantes, sempre para fins lícitos, artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, na busca de verbas públicas e melhorias para o nosso município e seus habitantes. Na qualidade de vereador eleito, sempre me dispus a trabalhar na consecução de verbas públicas que beneficiassem nossa população, em especial a mais carente e necessitada. Nunca medi esforços para isso. Muito embora não tenha sequer informação de suposta anotação feita na agenda referida, como na vaga reportagem, único documento anexado no processo, consta a viagem a Brasília. Esclareço que lá estive por 4 vezes, todas elas com o mesmo e único objetivo, de conseguir verbas e benefícios para a nossa população bauruense. Quando das reuniões do grupo acima referido, sempre externei que estava disposto a auxiliar em tudo quanto possível, como um vereador atuante e comprometido e com contatos em Brasília, Distrito Federal, mas que não tinha recursos financeiros pessoais para dispor ou prender tais viagens. Assim, integrantes desse grupo se propuseram adquirir as passagens aéreas. Tais recursos, aliás, se resumiam aos bilhetes aéreos de ida e volta de Bauru a Brasília, sem quaisquer outras despesas, nem de pernoites, posto que, muito embora tenha deficiência física, que dificulta a minha locomoção, o que é de conhecimento de Vossa Excelência e de todos os demais vereadores dessa Câmara Municipal, sacrifiquei-me e empreendi tais viagens no mesmo dia, como forma de economia de gastos. Saía de madrugada de Bauru, ficava a trabalho o dia todo em Brasília e de lá chegava em retorno somente tarde da noite do mesmo dia. Os bilhetes aéreos relativos a essas viagens, portanto, nunca tiveram minha atuação nas suas aquisições, desconhecendo quem as efetivamente realizou dentre as pessoas que compunham tal grupo. Eu apenas recebi o código localizador do bilhete aéreo e, portando um documento de identidade com foto, realizava o embarque. Poderia aqui informar o que fiz em Brasília na suposta viagem, a que se refere à vaga reportagem do site Contraponto. Entretanto, como não tenho sequer a data que supostamente se deu, informo aqui resumidamente minhas principais atuações em Brasília, quando de todas as 4 viagens que para lá realizei. Nessas, sempre me empenhei em conseguir benefícios à nossa população, bem como às entidades sociais que, à época, sem uma intervenção séria e urgente, poderiam obrigar-se a encerrar suas atividades, fechar suas portas, deixando muitos ao desamparo. Dentre as tais realizações e conquistas em Brasília, quando dessas viagens, elenco como principais. Letra A. Custeio de medicamentos trombolíticos para tratamento de infarto que salvaram vidas de pessoas da nossa cidade.
B. Acesso da população a exames oftalmológicos e cirurgias de catarata. C. Recursos para melhorias das estradas rurais e vicinais do município de Bauru. D. Disponibilização de um trailer castramóvel completo, já entregue faz algum tempo, para a municipalidade e insumos para castrações. Letra E. Isenção de atribuições sociais a entidades e creches localizadas na cidade de Bauru, que estavam prestes a obrigar-se a encerrar suas atividades por falta de recursos financeiros. Todas essas realizações e conquistas estão aqui comprovadas pelos documentos oficiais compostos nas notas de empenho sob número 2017 NE 461-830, 2017 NS 503968, 2018 NE 802076, horas juntadas com esta peça, representando em termos financeiros um montante de R$ 877.632,09, além dos inegáveis benefícios sem valor financeiro fixado. Tem-se ainda como prova cabal de tal atuação em Brasília a inclusa declaração assinada pelo deputado federal Ricardo Izar Júnior, em anexo. Oportuno ressaltar que, numa única viagem que empreendi a Brasília, visitei vários gabinetes de deputados federais, com os quais tenho contato, tendo protocolado nesses muitos pedidos de destinação de verba para a nossa cidade, cujo montante total ultrapassa 25 milhões de reais, estando também isso documentalmente comprovado, anexos. Para comprovar que a Coab não despendeu valores com tais passagens, como infundadamente alegado na denúncia apresentada, protocolei junto àquela companhia um requerimento, documento em anexo, obtendo a resposta anexa, subscrita pelo seu diretor-presidente, com o seguinte teor: em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que efetuamos consultas feitas ao sistema contábil dessa companhia e comunicamos que não foi localizado nenhum lançamento, fazendo menção ao nome de Vossa Senhoria no período de 2005 a 2020. A legislação municipal aplicável não traz um conceito da palavra decoro. Na Infopédia Dicionários Porto Editora, lê-se como sinônimo de decoro respeito pelas normas de convivência, pelas boas maneiras, decência, compostura, honestidade, integridade, dignidade e pudor no agir e no falar. Na Wikipédia consta: fere o decoro parlamentar, abuso de poder, recebimento de vantagens devidas e prática de ato irregular grave, quando no desempenho de suas funções. Já a Constituição Federal, ao se referir aos mandatos de deputados e senadores, expressa em seu artigo 55, inciso 2, parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além de casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. No caso Intel, está comprovado documentalmente que esse vereador não utilizou de recursos públicos advindos da Coab para empreender nenhuma das viagens a Brasília, como infundadamente consta na denúncia. Além disso, estão perfeitamente demonstradas e comprovadas as ações que empreendeu no Distrito Federal, nas cansativas viagens de um mesmo dia, para evitar-se gastos com pernoite, etc. Sempre no desempenho de suas funções parlamentares em busca de recursos e melhorias para o município e sua população em especial, a mais necessitada, como pessoas vítimas de infartos, entidades sociais em desespero, na iminente situação de terem que fechar suas portas, deixando pessoas carentes ao desamparo. Resta inequívoco com isso que não descurou do decoro parlamentar. Tais viagens e as circunstâncias que ocorreram, aqui comprovadas à exaustão, se mostram perfeitamente compatíveis com a dignidade da Câmara Municipal e o decoro da conduta pública, sempre presente no mandato desse parlamentar. Descabe aqui, portanto, qualquer aplicação do inciso 3 do artigo 7º do Decreto-Lei 201/67, sobre grave violação ao princípio da legalidade, esculpido no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Isto posto, inquestionável que não há, da parte desse vereador, qualquer ato incompatível com o decoro parlamentar. Muito ao contrário, sempre desempenhei com zelo, dedicação, honestidade o meu trabalho como vereador eleito, honrando o Poder Legislativo Municipal, como é de rigor e obrigação de quem foi eleito para a vereança. Indicação de provas. Prova-se todo o alegado pelos documentos juntados com esta peça, requerendo-se a corroboração dessa prova proitiva das testemunhas abaixo arroladas, caso haja instrução processual. 4. Testemunhas. Para a corroboração da prova documental produzida, requer-se a oitiva das seguintes testemunhas: Dr. Ricardo Izar Júnior, Senhora Marinesa Aparecida Boaventura Belay,
Vanessa Araújo, Uriel de Almeida, Eduardo de Oliveira Pereira, Carlos Félix Ribeiro Filho. Requerimento e conclusão. Requer este denunciado seja intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa do seu advogado, procurador, subscritor desta, com antecedência de pelo menos 24 horas, se lhe permitindo assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for do seu interesse da defesa. Ante as abalizadas razões subscritas, pede que a comissão processante emita parecer opinando pelo arquivamento da denúncia, quer pelo acolhimento da preliminar suscitada nessa peça, quer pela ausência de quaisquer provas de se quebra de decoro parlamentar, submetendo-se tal decisão ao plenário da Câmara Municipal de Bauru para ratificação dessa decisão, extinção e arquivamento desse processo. Na absurda e improvável hipótese de opinar-se pelo prosseguimento, o que se admite apenas para argumentar requer a possibilidade de manifestação e complementação de sua defesa, se e quando necessário, durante a instrução processual, após a qual pede prazo para apresentação de razões escritas. Isto posto, pleiteia o pronto afastamento e arquivamento da denúncia e o mesmo procedimento após regular instrução processual. Na improvável hipótese de não acolhimento da preliminar arguida, visto que não houve utilização de qualquer valor advindo da Coab para aquisição de passagem aérea, como infundadamente consta de peça inicial acusatória, desacompanhada de qualquer documento probante, bem assim, pelo fato de que esse vereador jamais malferiu o decoro parlamentar e, ao contrário disso, sempre atuou com dignidade, decência, compostura, honestidade e pudor, sempre honrando o bom nome da Câmara Municipal de Bauru e agindo com respeito e consideração, em especial na defesa dos munícipes mais necessitados. Por todas essas convincentes razões, seria ilegal e, por que não dizer, até imoral a perda do mandato parlamentar para a qual foi eleito. Tem certo esse denunciado que a justiça prevalecerá. Nesses termos, pede deferimento, Bauru, 13 de novembro de 2020, assina Fábio Sartori Manfrinato e o senhor advogado, Dr. Paulo Roberto Parmegiani, OAB São Paulo, 74424. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Meira. Então, ouviremos agora as testemunhas de defesa do vereador Fábio Manfrinato. E, pela ordem, iniciaremos com o senhor Uriel de Almeida. Bom dia. Bom dia, senhor Uriel. Bom dia. Estão ouvindo bem? Sim, estamos. Tá. Posso começar? O que o senhor sabe sobre os fatos aqui apresentados? Com relação a uma parte do que foi relatado aí, da intervenção do Manfrinato e do Bussola em prol das filantrópicas. Isso eu posso descrever com riqueza de detalhes, eu fiz uma razoada aqui. Ok? O senhor está participando aqui dessas oitivas como uma testemunha de defesa do vereador Fábio Manfrinato. Então, se o senhor se sentir à vontade para falar em defesa do vereador Fábio Manfrinato, o senhor pode falar. Senão, nós vamos abrir para que o advogado, o doutor Paulo Roberto Parmegiani e a advogada Stephanie Caroline Garcia Krau, que são os advogados do vereador Fábio Manfrinato, possam fazer os questionamentos diretamente ao senhor. Não, eu estou bem à vontade para falar. Posso começar? Pode sim, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu estou aqui falando em nome das entidades, né, filantrópicas de Bauru, né? Faço parte da Associação das Entidades Filantrópicas. Então, eu queria agradecer a essa Casa de Leis, né? Porque na época, 2018, nós vivemos um ano muito difícil, muito complicado. E nós, nas pessoas do Bussola e do Manfrinato, nós fomos procurar um apoio da casa, até por sugestão da Catine, né? Numa das reuniões que nós tínhamos feito, uma assembleia com as entidades filantrópicas, e ela nos recomendou que levássemos a situação para a Câmara Municipal para se fazer assim um lobby político em prol das filantrópicas.
Então, eu queria agradecer de antemão aí, na pessoa aí do Bussola e do Manfrinato, o apoio que nós, entidades filantrópicas, recebemos da Câmara Municipal. Bem, esse drama que as entidades vinham sofrendo não é novo, né? Ele vem se arrastando desde 1999 e não está muito relacionado com a falta de recursos. É muito mais grave do que a falta de recursos, porque as entidades filantrópicas, elas gozavam e gozam de uma isenção tributária, que é a isenção sobre a cota patronal, que incide sobre a folha de pagamento. É o maior custo operacional de uma entidade. Então, o poder público, na época, vinha, através do Conselho Nacional de Assistência Social, vinha impondo condições inconstitucionais para a concessão de um certificado de fins filantrópicos necessário para se gozar a isenção da cota patronal. Então, em 1999, o Dr. Ives Gandra Martins, ele capitaneou, né, uma ADIM chamada ADIM de Paraopeba, referente a um hospital filantrópico lá do Rio Grande do Sul. E essa ADIM veio se arrastando, onde ele questionava que a legislação, as exigências eram inconstitucionais, as exigências que estavam sendo impostas às filantrópicas. Em 2008, a situação ficou muito grave porque a Polícia Federal e o Ministério Público, eles deflagraram uma operação chamada Operação Fariseu. E eles conseguiram detectar fraudes no âmbito do Conselho Nacional da Assistência Social. E ali as fraudes iam até a venda, vamos dizer assim, de facilidades para se obter os certificados de fins filantrópicos. E teve até gente que foi presa e tal. E essa operação, ela acabou colocando na mesma vala as entidades sérias e aquelas que, teoricamente, estariam cometendo atos irregulares na obtenção do certificado, né? A situação ficou tão difícil que o presidente Lula, ele exarou, né, uma medida provisória que acabou se tornando na Lei 12.101, de 2009. E aí que essa lei tirou? Essa lei tirou a competência do Conselho Nacional de Assistência para conceder os tais certificados, passando essas competências para 3 ministérios, conforme a área a qual a entidade filantrópica pertencesse. Hospitais, Ministério da Saúde, Assistência Social, MDS, e aí que começou a pegar para Bauru, né? As entidades ligadas à área de educação, as creches filantrópicas, estavam todas atreladas ao MEC. Aí foi nosso calvário, né? Com a Lei 12.101, no âmbito desses ministérios, começaram a surgir exigências muito mais sérias e inconstitucionais para se obter um certificado que passou a se chamar SEBAS. Era antigamente certificado de fins filantrópicos e aí passou-se a denominá-lo de SEBAS. Aqui em Bauru, a situação ficou tão difícil que tinha entidades que recebiam uma notificação do MEC ou do Ministério do Desenvolvimento dizendo, olha, o seu processo foi indeferido ou está irregular por isso, por aquilo, no mesmo dia que era emitido a notificação dos ministérios, no Diário Oficial, publicado, chegava para a gente uma carta de escritório de advocacia em Brasília, oferecendo intermediação. Mas não, como é que pode uma coisa dessa? No mesmo dia, é muita coincidência. E aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada aí no circuito, né? Aqui em Bauru, para vocês terem uma ideia, as creches filantrópicas são peixe pequeno. No cenário de 12 mil entidades filantrópicas no Brasil, as creches filantrópicas de Bauru e do resto dos municípios do Brasil são peixinho pequeno.
o grande problema estava nos hospitais filantrópicos. E aqui em Bauru, até o hospital estadual teve muita dificuldade, né, que é a FAMESP, para obter a renovação do certificado de fins filantrópicos, ou SEBAS, né, junto ao Ministério da Saúde. Bem, essa ADIM que eu falei, de Paraopeba, de 1999, ela rodou, e em 2017, o STF, por maioria, considerou essa lei inconstitucional. Estaria tudo terminado se ele tivesse publicado a decisão, mas não publicou. Houve algum embargo, né? E aí, diante desses embargos, o Supremo Tribunal acabou criando aí um clima de tensão, de desespero para as filantrópicas. Aí, no dia 5 de setembro de 2018, o STF realizou uma sessão para julgar esses embargos, né? E nessa sessão, o ministro Marco Aurélio Mello foi o único a votar contra os termos dos embargos. Estava meio confusa a atuação dos representantes do governo, e as entidades ficaram temerosas, porque, apesar dessa confusão, mesmo assim tinha manifestações em prol das filantrópicas dos ministros Barroso e do Gilmar Mendes. Mas não estava assim bem definido o que é que o STF iria publicar. Então, após esse clima dessa reunião aí que teve no STF, existe um fórum nacional chamado FONIF, Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Esse fórum congrega todas as entidades filantrópicas do Brasil, as 12 mil, né? E tem um doutor Custódio Pereira, né, que é um responsável por esse fórum. E ele tentou articular um encontro com a então ministra Rosa Weber, né, para apresentar as contrarrazões, as preocupações das filantrópicas. Quando ele percebeu que o clima estava assim meio indeciso, que as entidades filantrópicas corriam risco, ele sugeriu, no âmbito do Brasil, todos os municípios, que as entidades começassem a contatar lideranças políticas do município para saírem em defesa e, de certa forma, pressionarem uma decisão do STF favorável a elas. Por quê? Porque se o STF não publicasse a inconstitucionalidade, por exemplo, aqui em Bauru, 26 creches filantrópicas não poderiam assinar os convênios de 2019. E nós estávamos já no segundo semestre de 2018, às vésperas de entrar na própria Câmara, né, a lei orçamentária, a previsão dos convênios, tudo. E se fosse tornado, o STF não publicasse a inconstitucionalidade, as entidades que não tiveram o seu SEBAS renovado, que era a maioria, não poderiam renovar esses convênios. Seria uma catástrofe, uma tragédia para Bauru. Então, o que nós fizemos aqui em Bauru? Através da associação das entidades, nós promovemos algumas reuniões entre as creches, né, principalmente, porque o maior problema não estava no MDS. O MDS era mais flexível, o problema estava no MEC, porque o MEC tratava as creches filantrópicas, só para vocês terem uma ideia, queriam que as creches filantrópicas reservassem vagas para bolsista. Ora, as creches filantrópicas atendem todo mundo de graça, não cobra nada de ninguém, né? Mas eles estavam com um modelinho lá dentro do MEC que consideravam as creches filantrópicas com a exigência de ter que reservar vagas para crianças cuja renda familiar não ultrapassasse um salário e meio. Nós trabalhávamos aqui em Bauru com uma orientação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança,
onde o direito à creche é um direito de toda criança. Não se fazia restrição à renda familiar, e nunca fizemos. Não se fazia reserva de vagas para determinadas categorias. E o MEC queria enfiar a goela abaixo isso na gente. Bom, então, nessa reunião da associação, a Catine falou, gente, eu tenho pessoas conhecidas, amigas minhas do MEC e tal, eu sugiro que vocês se mobilizem politicamente. E sugeriu aí um contato com, na época, o Manfrinato, né? E começou a acontecer essas reuniões aí na própria Câmara, intermediada, onde o Manfrinato sentou quietinho no canto lá, só ouviu, coitado. Ouviu. Muitos lamentos, né, de 26 creches, trazendo todos os problemas, anotou tudo, ele, o assessor. E, além disso, eu me lembro bem que, além do Manfrinato, eu e o presidente, então, da Associação das Entidades, nós tivemos uma reunião com o Bussola. Ele estava correndo numa época aí de compromissos políticos, mas arrumou um tempinho. E fomos lá na sede da Fundato, fizemos uma reunião muito produtiva. Dessas reuniões aí na Câmara e da reunião com o Bussola, surgiram duas linhas onde nós atuaríamos politicamente aqui em Bauru. A primeira linha era que tanto o Manfrinato como o Bussola iriam fazer contatos políticos em Brasília, né? Até, inclusive, com o próprio deputado nosso lá, o Rodrigo Agostinho, que colocou também um assessor à disposição, o outro acho que era o Ricardo Izar, se eu não me engano, né? Para intermediar, para fazer uma pressão, mostrar para as pessoas lá, mostrar no STF a gravidade dos problemas, que não era só de Bauru, era do Brasil inteiro. Bem, aqui em Bauru, nós também deliberamos o seguinte, que tanto o Manfrinato como o Sola iam tentar uma reunião com o prefeito. Por quê? Porque até decidir lá em Brasília se o STF ia publicar ou não, ia entrar o momento de se assinar os convênios para 2019. E nós não íamos poder assinar, porque teria essa pendência legal. Então, nós conseguimos uma reunião no gabinete, se eu não me engano, foi intermediado pela Major. E nessa reunião colocamos todos os questionamentos, a nossa preocupação, e fizemos uma proposta caseira que ajudaria, né, a não enterrar as filantrópicas de uma vez, até que o STF decidisse. Essa proposta seria tanto a educação, que era administrada pela Rodoal, se não me engano, Isabel, como a SEBS, que era o Carlão. Colocar nos respectivos termos de colaboração uma cláusula que prevê-se assim: se a entidade não tiver renovada a sua isenção, aquele custo, que era altíssimo, hein? O custo é muito grande, que aquele custo sobre a folha de pagamento não contemplada com isenção, o poder público, tanto da educação quanto da SEBS, complementaria com recursos, para não deixar aí à falência a rede municipal de assistência social e de educação. Mas você não tem ideia do sufoco que nós passamos nesse período. Muito bem, da parte da SEBS, de pronto o Carlão resolveu, meteu lá nos termos de colaboração a cláusula que, se a entidade não tivesse SEBAS, aquele custo operacional seria coberto com recurso público, que é natural, porque nós somos prestadores de serviço para poder público. Mas na área da educação, a Isabel ficou com dúvidas. Ela pediu a orientação do jurídico da prefeitura, o jurídico ouviu também o Carlão, ouviu a Associação das Entidades, opinou favoravelmente, e aí a Isabel começou, através da Associação das Entidades, nós começamos a nos reunir com as creches filantrópicas lá na Secretaria de Educação. Ia rolando o problema de cada uma. Quem é que estava com título ainda a vencer, quem teria direito e quem não teria, para ela se preparar para ver o tamanho da encrenca que ela teria que bancar em matéria financeira, né?
nós passamos o ano de 2019 nessa indecisão. Foram colocados, principalmente nos termos da SEBS, esse termo de se não tiver isenção, a SEBS cobre, e a educação também estava caminhando para o mesmo ponto, né? Aí, no ano de 2019, mais precisamente, no ano de 2020, mais precisamente no mês de maio de 2020, finalmente o STF decidiu a questão, pôs uma pá de cal nessas exigências legais absurdas e inconstitucionais pelas quais as filantrópicas do Brasil inteiro e aqui em Bauru, graças ao apoio que nós recebemos aí politicamente do Manfrinato e do Bussola, nós conseguimos, né, que o STF finalmente publicasse a decisão com repercussão geral. Não valeu apenas para aquele hospital filantrópico lá de Paraupeba, valeu para todos os filantrópicos, para poder continuar gozando dessa isenção, né? Bem, e o ministro determinou mais, o Toffoli, determinou que todos os processos que estavam pendentes de julgamento nos âmbitos dos ministérios fossem reexaminados, reavaliados. Por quê? Porque colocar condições para uma entidade filantrópica gozar da isenção da cota patronal dentro do direito tributário só pode por lei complementar. E esses ministérios estavam querendo colocar condições por lei ordinária. Então, por isso que o STF considerou essa legislação inconstitucional. Hoje, nós estamos na seguinte situação, respirando mais aliviado, graças a Deus. Estamos aí enfrentando as dificuldades e falta de recursos, até porque o município não vai reajustar em nenhum tostão os recursos públicos para 2021. Nós estamos num momento de pandemia, economia desacelerada aí, né? Está tentando se recuperar. E nós sabemos que vamos ter um ano de 2021 difícil. Mas se não tivéssemos essa isenção da cota patronal, nós estaríamos mortos já em 2019. Então, o que eu posso dizer com relação à participação do Manfrinato e do Bussola é que foram fundamentais em defesa das filantrópicas. Provavelmente, nessas idas a Brasília, aí, correram lá o trecho lá e visitaram, fizeram suas intermediações. E é lobby, é questão de mostrar o poder político da cidade tem que se posicionar. Nós estamos, como filantrópica, prestando serviço para o município e passamos o sufoco que passamos. Eu só posso agradecer o Manfrinato Bussola em nome das entidades. É isso que eu queria dizer. Nós agradecemos, senhor Uriel. Eu gostaria só de fazer duas perguntinhas antes de nós abrirmos para os advogados do vereador Fábio Manfrinato. O que o senhor sabe exatamente sobre as viagens? Eu sei o que está na imprensa. Eu não... E pouco, hein? Porque nem Jornal da Cidade eu assino mais. Eu sei o que está nos comentários assim, das redes sociais, de alguma coisa que eu pego, e vi o questionamento por cima, mas não sei de detalhes. E o senhor tem conhecimento de quem pagava as viagens? Nenhum, tem nem ideia. Então, nem tem ideia. Ok, então. Nós vamos abrir, então, para os advogados do vereador Fábio Manfrinato. Bom dia, doutor Paulo Parmegiani, doutora Stephanie Krau. Bom dia. Bom dia. Fiquem à vontade. Senhor Uriel, o seu depoimento foi bastante esclarecedor e cheio de detalhes e, a nosso ver, muito importante. Apenas para complementar, eu queria que o senhor nos dissesse se em alguma ocasião, nessas intervenções todas que os vereadores fizeram, eu falo mais pelo Fábio Manfrinato, que é o meu cliente no processo, entende? Mas os vereadores, enfim, como o senhor bem citou,
Em algum momento, eles pediram alguma vantagem pessoal? O Fábio pediu alguma vantagem pessoal para ele, para fazer algo tão grandioso como ele fez para as associações aí, para as entidades? Nunca. Manfrinato nunca, sempre nos ajudou. Não falou nada disso, nada. Nenhuma exigência. Nenhuma. O senhor conhece, além da questão dessas entidades filantrópicas, as quais o senhor está aqui representando, o senhor conhece a atuação do Fábio Manfrinato como vereador em outras áreas, como ele atua, como é? Sim, conheço na área do esporte, né? Até eu evito até cumprimentá-lo pessoalmente, porque o homem tem um braço muito forte, então eu lhe dá risada, né? Mas eu gosto muito da atuação dele, é uma pessoa muito comunicativa, de bastante sensibilidade com o popular, eu gosto muito da atuação dele. Uma última pergunta, senhor Uriel, para a gente encerrar. Como que é a situação assim de dedicação do Fábio? Ele é dedicado, ele é honesto, ele cumpre compromissos, ou ele fala que vai, mas não vai, ele fala que vai fazer, mas não faz? Como que é essa conduta dele em termos morais, em termos de honestidade, em termos de dedicação? Bom, eu vou falar daquilo que a gente viveu, né, no momento, em função desse fato que eu relatei. A partir do momento que ele nos convidou para a reunião aí na Câmara, ele organizou um grupo de WhatsApp e muitas de tudo aquilo que se conversou, né, eu tenho até gravado até hoje as conversas, o intercâmbio entre as entidades, tudo. Então, ele, nas reuniões, ele mais ouvia do que falava, né, porque precisava conhecer o problema, demonstrou para nós, assim, ele e o Bussola, hein? O Bussola também muito delicado, muito preocupado, né, porque era um problema muito grave. Eles concentraram a atenção deles em conhecer a dimensão do problema, e assim eles fizeram. Eu achei aquilo fantástico, né, porque eu esperava, eu sei que a Casa de Leis aí tem muitos vereadores, então eu acredito que os dois, o presidente da Câmara, acho que era o Bussola naquela época, estavam representando os demais vereadores, né? E então eu acho que eles fizeram isso muito bem, venderam uma imagem da Câmara, uma casa que saiu em defesa do interesse público, né? No caso das filantrópicas, porque nós não temos ninguém para defender a gente, nem perante o prefeito. Se não for a Câmara Municipal que põe a boca no trombone, ninguém. Vamos falar com quem? Então, eu acho que eles foram objetivos e envolvidos, eu acho. Pois não, estamos plenamente satisfeitos com o depoimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós temos aqui também o vereador Alexandro Bussola e seu advogado, Dr. Milton Data Júnior, que fiquem à vontade para fazer... Senhora Presidente, sem reperguntas. Ok. Os vereadores, Coronel Meira, vereador Minhano, não? Então, senhor Uriel, nós agradecemos a participação do senhor nessas oitivas. Se o senhor quiser continuar conosco, fique à vontade. Se não quiser, a gente se despede. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Nós ouviremos agora, pela ordem aqui, a senhora Marinês Aparecida Boaventura Belay. Bom dia, dona Marinês. O microfone da senhora está fechado. Oi? Bom dia. Bom dia. Não abriu? Abriu sim. Tá. O que a senhora sabe exatamente sobre os fatos aqui apresentados, sobre as viagens? A senhora poderia falar à vontade antes de questionamentos dos advogados? Sobre as viagens, eu só sei o que a gente vê na mídia, na internet, nas redes sociais, sobre o que vocês comentaram aí, mas tenho a certeza que o Fábio Manfrinato não fez nada ilícito, porque não é do feitio dele
não é a forma que ele trabalha. Eu já conheço o Fábio há uns 8 anos, que ele nos ajudou no condomínio onde eu moro, intermediou uma assembleia, uma reunião com o DAI, que a gente precisava fazer a ligação de água e estava muito enrolado, e ele conseguiu uma reunião com o presidente do DAI, com os diretores lá, e nos ajudou nessa fase de fazer a ligação de água para o condomínio, que o nosso condomínio, a caixa d'água nossa, o nosso poço não estava dando conta. E depois disso, ele me passou o celular pessoal dele, e como eu sou uma pessoa assim, eu fui rotariana e eu sou uma pessoa que me preocupo muito com as pessoas, eu ando pela cidade, vejo um buraco que alguém pode cair na calçada, eu tirava foto e mandava para ele, o problema se resolvia. Aí vi um buraco na rua que o DAI deixou, tirava foto e mandava para ele, ele resolvia. Então, quer dizer, nada pessoal, lógico. Sempre coisas para a comunidade. E também tivemos um problema de trânsito na Unip, que ele era um problema diário. Chegar em casa entre 6 e 7h30 da noite era complicado. Ele intermediou uma reunião com a Unip, o pessoal da Indurb, e implementaram algumas condutas ali que melhoraram o nosso trânsito. Nós não temos mais problema diário, só quando tem vestibular ou quando tem concurso na Unip, que aí a coisa acontece, mas é uma coisa pontual. E também com relação ao acesso do nosso condomínio, que a gente já tinha tentado com outros vereadores, mas ninguém se propôs a ajudar, e ele nos ajudou, intermediou com o Gazeta durante a campanha do Gazeta, e depois disso nos ajudou cobrando o Gazeta para fazer o asfalto da nossa rua. E se hoje nós temos o asfalto aqui, foi com a perseverança dele, ajudando o nosso condomínio e o pessoal que mora em volta, e compondo com outros empreendedores que vão fazer condomínios aqui perto. Ele foi de suma importância para a gente conseguir o asfalto aqui. E fora isso, onde eu vou, que eu vejo uma praça, eu fui na Independência, na casa da minha tia, passei em frente a uma praça, falei, gente, isso aqui é uma mata. Tirei fotos, mandei para ele. Acho que até hoje ninguém sabe como que, de repente, aquele mato sumiu da praça. Mas eu sei que foi ele que fez isso, e eu fico muito feliz de ver um vereador trabalhando pela cidade sem interesse, porque a gente sabe como é política, e ele é uma pessoa de política nova e que trabalha sem interesse, trabalha para o que ele foi eleito realmente. Sempre ele nos atende, mesmo sem interesse nenhum. Então, baseado em tudo que eu vejo dele, da pessoa dele, em defesa dos animais, das pessoas que têm deficiência, eu não acredito que isso seja verdade. Ele não faria isso. E se fosse oferecido, ele não aceitaria. Dona Marinês, vou fazer só mais uma perguntinha e já passo, então, aos advogados do vereador Fábio Manfrinato. A senhora tem o conhecimento de quem pagava as viagens? Não, porque não tinha essa intimidade para saber. Uhum. Então tá bom. Não tenho ideia, mas é o que eu falei. Eu não sei quem pagava.
mas com certeza era uma coisa lícita, porque ele não faria de outra forma. Ok. Eu tenho certeza disso. Ok. Doutor Paulo Parmegiani? Eu gostaria que a senhora nos esclarecesse, por favor, se todas essas atuações do vereador Fábio Manfrinato eram coisas de interesse público, eram coisas necessárias para um grupo, para uma população, para um bairro, enfim. Ah, sim, com certeza. Não foi nenhum favor pessoal. Sempre que eu estou andando por uma rua e vejo por exemplo, acho que a primeira vez que eu mandei uma foto para ele, tinha um buraco na esquina de baixo da caixa d'água que tem na Getúlio Vargas, que deve ser na quadra 13, mais ou menos, porque eu fazia academia na quadra 12, e eu saí da academia para caminhar e desci a rua. Na esquina da Foz tinha um buraco que estava aumentando. Aí eu liguei no DAI, avisei, no outro dia o buraco estava lá, vazando água, aí eu peguei, tirei foto e mandei para ele. Aí o DAI foi lá e arrumou, e era um cruzamento da Foz com aquela rua que desce, que eu não sei o nome, da caixa d'água do DAI. Ou seja, era de interesse de todo mundo que passava ali, das pessoas que moravam nas casas, porque aquele afundamento estava causando uma erosão já, e da praça, que eu nem sei o nome, nunca mais passei em frente, mas que eu passei e vi, era uma praça aí que deveria ser cuidada pela prefeitura, mas não é assim que funciona, né? Então, a gente fica pedindo, nunca resolve. Não é o caso dessa praça, porque eu nem sei onde, não sei nem voltar lá hoje. Porque eu só passei em frente, vi, e eu sou uma pessoa assim, se eu passo e vejo uma coisa errada ou que precisa de algum... Eu sempre tenho tempo para parar, tirar uma foto e mandar, entendeu? Pedindo alguma coisa para ele ou para resolver aquela situação, para fazer alguma coisa. Tá bem. Eu gostaria que a senhora nos respondesse se, ao estabelecer essas atividades, esses esforços para resolver-se essas pendências, né, que existem, que a senhora relatou bem aí, o Fábio Manfrinato pediu alguma vez para a entidade que a senhora representa, para a senhora, o condomínio, alguma outra instituição, ele pediu alguma vantagem pessoal para ele, alguma coisa para ele, para resolver isso? Não, nunca, jamais, nem insinuou, nem, jamais. Não, também, se tivesse pedido, teria sido uma vez só e nunca mais eu ia pedir nada para ele, porque eu não convivo com pessoas assim. Tá certo. Uma última pergunta. A senhora pode afirmar se o Fábio age com zelo, com dedicação enquanto vereador e com honestidade? Olha, eu acompanho as redes sociais dele, sei da luta dele pela causa animal, tanto que ele conseguiu o castramóvel para Bauru. Sei das idas dele a Brasília para trazer recursos para Bauru, porque acompanho. Eu nunca vi e nunca ouvi ninguém falando mal dele. Qualquer pessoa que faz referência a ele, eu trabalhei muito tempo como voluntária, fui diretora da APAI também. Era uma pessoa que a dona Olga queria muito bem e queria até que ela estivesse aqui hoje, porque se ela estivesse viva hoje, com certeza ela estaria sentada aqui depondo também, porque é uma pessoa que ele não faz mal a ninguém, você só vê ele fazendo bem. Eu nunca vi, tirando rixas políticas, talvez, eu nunca vi ninguém falando mal dele ou reclamando que ele teve uma conduta reprovável, entendeu? Eu, pelo menos, nunca presenciei e eu tenho no meu coração que nunca vou presenciar, porque não é do feitio dele. Bom, estamos inteiramente satisfeitos com o seu depoimento. Muito obrigado.
Sem pergunta, senhora presidente. Obrigado. Os vereadores querem fazer perguntas? Não? Dona Marinês, então nós agradecemos a participação da senhora aqui nas oitivas, viu? E se a senhora quiser permanecer conosco, fique à vontade, se não, nós nos despedimos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tenho muito orgulho desse nosso vereador e do trabalho que ele faz na cidade e que ele sirva de exemplo para vocês, vereadores, trabalhar pela cidade como ele trabalha. Bom dia para vocês. Bom dia. Nós vamos chamar agora o senhor Eduardo de Oliveira Pereira. Bom dia, seu Eduardo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Bom dia. Bom dia. Nós vamos seguir o mesmo procedimento, perguntando ao senhor o que o senhor sabe sobre os fatos. O senhor fique à vontade para falar. Tá. Então, o que eu sei sobre os fatos é realmente o que a mídia passa, as redes sociais, tá? E um pouco do que vocês falaram aí. Eu sou servidor público municipal, trabalho no DAI, conheço o trabalho do Fábio há uns 8 anos, tá? Sigo muito as redes sociais dele e de outros vereadores também. Sei que é uma pessoa muito atuante na sua área política, tá? Nós já precisamos, sou morador da São João da Boa Vista, nós já precisamos aqui de intervenções políticas, chamamos o Fábio, tá? Ele sempre nos recebeu muito bem. Nós tínhamos um problema de falta d'água. Toda vez que o pessoal ia fazer uma manutenção, se fechava a água do bairro todo, tá? E aí todo mundo ficava sem água, geralmente por um dia, por meio-dia, mas era uma situação muito complicada para nós. E nós fizemos reuniões, chamamos o Fábio, ele sempre foi muito atento, ele, os seus assessores, e cobrando isso, eles fizeram, o DAI fez uma, como é que eu posso te dizer assim, uma setorização de bairro, tá? Que isso daí melhorou bastante para a gente em questão de falta d'água aqui. Já precisamos outras vezes também em questão de praças, calçadas, que muitas vezes teriam que ser feitas, né? Mas infelizmente não são feitas por quem deveria ser, e quando a gente manda mensagem, quando a gente liga, ele nos recebe muito bem e a cobrança acaba chegando e o serviço acaba sendo feito, tá? Também tem uma propriedade rural aqui na cidade de Bauru. Muitas vezes a gente sofre com as chuvas, né, as erosões, e toda vez que nós precisamos, tanto eu quanto os outros vizinhos nossos, a gente vai, conversa com o Fábio e ele intercede por nós. O pessoal vem, dá uma força, sempre dessa forma. O senhor tem conhecimento sobre as viagens ou quem pagava essas viagens? Não, o conhecimento que eu tenho como eu disse, é só sobre o que a mídia fala e o que eu ouvi um pouco vocês falando aí. Mas acredito que também tenho certeza que se fosse alguma coisa ilícita, o Fábio não teria participado. Ok, muito obrigada. Nós vamos abrir agora aos advogados do vereador Fábio Manfrinato, Dr. Paulo Parmegiani. Pois não, eu gostaria que a testemunha nos informasse se em alguma gestão dessa, alguma atuação do vereador Fábio Manfrinato, ele pediu alguma vantagem pessoal para realizar alguma coisa no nome coletivo aí.
Não. Nunca. Ele sempre foi muito ativo, certo? E sempre em todas as conversas era somente para ajudar, para nos ajudar, somente para ajudar a população, os vizinhos aqui. Ele nunca pediu nada em troca. E uma última pergunta, Eduardo. Em termos de moral, de seriedade, de persistência, esses valores, como é o Fábio Manfrinato com relação a esses valores? Eu acredito que é uma pessoa muito especial para a nossa cidade, né? Porque uma pessoa igual o Fábio, que tem suas limitações e para quem acompanha, vê tudo que ele faz todos os dias na rua, atrás de soluções para a cidade, soluções para a população, pessoas com inclusão social. Então, eu acredito que é um cara com, sem palavras, sabe, para descrever. Estamos inteiramente satisfeitos com o depoimento. Muito obrigado. Sem repergunta, senhora presidente. Os vereadores também querem fazer algum questionamento? Vereador Minhano, vereador Meira? Não? Então, nós agradecemos ao senhor Eduardo de Oliveira Pereira. Se quiser continuar conosco, é bem-vindo. Se não, a gente se despede nesse instante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom trabalho a todos. Obrigada. E dando sequência, nós agora ouviremos o senhor Carlos Félix Ribeiro Filho. Bom dia, seu Carlos. Muito bom dia. Bom dia. Nós vamos seguir o mesmo procedimento, né? Deixando o senhor à vontade para falar o que o senhor sabe sobre os fatos aqui apresentados. Está faltando do Ricardo Izar? Está cortando um pouco, desculpa, eu não consigo entender. Agora está aberto o microfone. Fique à vontade. Pode repetir a pergunta, por gentileza? O que o senhor sabe sobre os fatos apresentados e com relação à comissão processante, viagens realizadas pelo vereador Fábio Manfrinato? O que eu tenho conhecimento é realmente o que vem através da mídia, né, de notícias e o que foi citado hoje aqui. O senhor tem algum conhecimento sobre o pagamento de viagens? Não tenho nenhum conhecimento sobre o pagamento de passagens. Então, o que eu conheço do Fábio Manfrinato é a proatividade dele no exercício da função, uma vez que trouxe maior acessibilidade para nós, que somos deficientes físicos. Eu sou tetraplégico desde 2006 e ele sempre muito proativo nas questões de acessibilidade, garantindo inclusive o direito constitucional de ir e vir, né? Não só para pessoas com deficiência física, como com indivíduos com mobilidade reduzida, né? E pessoas que realmente tenham necessidade, como, por exemplo, a mãe com carrinho de bebê, senhoras com carrinho de compras, enfim. Ele garantiu a acessibilidade onde não existia, trazendo inclusive segurança para quem transita através de tecnologias assistivas, sejam elas cadeiras de rodas, andadores, muletantes, né? As faixas de orientação para deficientes visuais, e desenvolvendo um trabalho muito efetivo e sempre de maneira muito proativa quando se trata do trabalho para a comunidade e para os munícipes, melhorando a qualidade de vida dentro da cidade, fazendo com que até centros de maior circulação fossem referência em acessibilidade. muito obrigada. Nós vamos abrir agora os advogados do vereador Fábio Manfrinato, doutor Paulo Parmigiani.
Eu gostaria que você respondesse, Carlos, por favor, se em alguma intervenção que o vereador Fábio Manfrinato fez, nessas importantes questões que você relatou aí, a questão dos deficientes, né, físicos, visuais e tal, em algum momento você se deparou com uma situação que o Fábio teria pedido alguma vantagem pessoal, alguma coisa para ele, para, em troca, fazer algo por alguém? Nunca, nunca. Ele sempre muito proativo e sempre muito correto, muito reto, né, na sua conduta e, inclusive, como eu citei, na sua proatividade em sanar as nossas necessidades, inclusive fomentando a prática de esporte na cidade. Salvo engano, no ano de 2010, eu tive 2 projetos, o qual eu apresentei e ele, tomando conhecimento, levou até a Secretaria de Acessibilidade do Estado de São Paulo, podendo viabilizar esses projetos, tanto de esporte quanto de reconhecimento, para profissionais portadores de deficiência, tanto física, visual e auditiva, né? Sempre de uma forma muito aberta, muito acolhedora e muito reta, muito correto. Eu não vejo nenhum tipo de desvio de conduta quando se trata de trabalho ou até mesmo de forma de cunho pessoal. Sempre foi muito proativo, muito acolhedor. Uma última pergunta, Carlos. Em termos de moral, de reputação, de seriedade, como é o Fábio Manfrinato? Ele tem, como eu disse, uma conduta, além de reta, uma ética irretocável, inquestionável e uma das pessoas mais corretas que eu já conheci. É um exemplo, além de superação, é um exemplo de vida e uma referência de caráter. Era só isso, muito obrigado. Agradeço. Sem repergunta, senhora presidente. Vereador Minhano. Seu Carlos Félix Ribeiro Filho, acaba de ser ouvido. Nós agradecemos a sua participação nas oitivas. Se quiser permanecer conosco, fique à vontade. Se não, nós nos despedimos. Muito obrigada, viu? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Um excelente dia de trabalho a vocês. Obrigada. Doutor Paulo Parmegiani, nós temos uma questão aqui, que a senhora Vanessa Araújo não está conosco na sala. Nós não conseguimos fazer a notificação dela, não sei se o senhor conseguiu fazer, mas aqui na Câmara nós não conseguimos fazer a notificação. E aí nós questionamos ao senhor se faz questão que nós façamos um novo agendamento para ouvir a senhora Vanessa Araújo, ou o senhor dispensa essa testemunha? Presidente, eu não fiz contato com a testemunha, então não intimei de nada, e acho bastante importante esse depoimento também, presidente. Eu gostaria que fosse marcada uma data e que ela fosse intimada oficialmente para comparecimento. Nós podemos estar fazendo reagendamento para... Pode ser na terça-feira. Para a terça-feira, às 14 horas. Eu gostaria de solicitar aqui, nesse instante, ao vereador Coronel Meira, que fizesse a leitura de um ofício recebido é o ofício número 157 de 2020.
da GCM. Ofício número 157/2020, GCM, deve ser Gabinete de Cezinha de Madureira. Brasília, Distrito Federal, 8 de dezembro de 2020. A Sua Excelência Vereadora Chiara Baceto, presidente da CP. Assunto intimação, processo número 201/2020. Senhora vereadora, cumprimentando-a cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência na condição de deputado federal para tomar conhecimento da intimação enviada à minha pessoa e me colocar à disposição dessa comissão processante para realizar os esclarecimentos possíveis que possam ser necessários aos bons trabalhos dessa Câmara Municipal. Faz-se necessário esclarecimento que, conforme o artigo 221, Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código Penal, aplicável também ao presente caso, ao tratar das prerrogativas funcionais dos deputados federais, dispõe que serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados, a fim de não atrapalharem o trabalho parlamentar. Nesse sentido, aproveitando a oportunidade na demonstração do maior respeito a esta casa, informo que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional se encontram reunidos nas próximas semanas em esforço concentrado para a votação, entre outras matérias, das leis orçamentárias nacionais. Desta forma, solicito na melhor praxe que se designe a reunião da minha oitiva para a data de 23 de dezembro de 2020, às 16 horas, podendo se realizar por videoconferência. Certo de contar com vossa atenção, agradecemos e aproveitamos para colocar à disposição este gabinete parlamentar para quaisquer eventuais dúvidas. Atenciosamente, Cezinha de Madureira, deputado federal, PSD, São Paulo. Muito obrigada, vereador Meira. Então, nós temos aqui 2 alterações de datas que estavam programadas para hoje. Da senhora Vanessa Araújo, que estava programada para essa manhã, e a do deputado federal Antônio César Correia Freire, que estaria sendo feita às 14 horas também dessa quarta-feira. Então, nós faremos aqui a deliberação pela agenda que foi proposta pelo deputado, ficando, então, reagendada a oitiva para o dia 23 de dezembro, às 16 horas, conforme solicitação. E da senhora Vanessa Araújo, nós faremos a notificação para o dia 15 de dezembro, próxima terça-feira, às 14 horas. Eu gostaria até de solicitar ao doutor Paulo Parmigiani que nos ajudasse nessa notificação, já que a testemunha é do vereador Fábio Manfrinato. Por gentileza. Pode ficar tranquila, senhora presidente, que com o seu pedido agora procurarei entrar em contato com a testemunha e que ela compareça normalmente. Muito obrigada. Nós gostaríamos aqui de deixar registrado, então, com os advogados do vereador Fábio Manfrinato, doutor Paulo Roberto Parmigiani e a doutora Stephanie Krau, e também do advogado do vereador Alexandro Bussola, doutor Milton Dota Júnior, que estão cientes e notificados dessas alterações. Muito obrigada. Então, nada mais havendo a tratar, vereador Coronel Meira pede a palavra. Questão de ordem, senhora presidente. Eu peço também, solicito a juntada aos autos da decisão da doutora Elaine Cristina Storino Leone, em face do mandado de segurança civil, impetrado por um dos acusados, o Fábio Sartori Manfrinato. O processo é o 102.6700-79.2020.8.26.0071. Essa decisão é em relação ao pedido de uma liminar que pleiteava a suspensão dos trabalhos da comissão processante. E a doutora Elaine, indeferiu o pedido da suspensão da comissão processante e ela afirma no final que o que se mostra desarrazoado e inconveniente nesse momento é impedir a colheita de provas e a averiguação dos fatos. Até porque, conforme descrito no parecer da comissão processante, o impetrante fazia parte de um grupo e que este arcava com
tais viagens, mas não sabendo indicar quem ou mesmo sua origem, motivo pela qual mostra-se imperioso a apuração através da comissão processante, que inclusive solicitou ao Ministério Público a vinda de provas que detém. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Assina a doutora Elaine Cristina Storino Leone. Essa decisão consta nas folhas 79 do processo que acabei de mencionar. Nós faremos, então, atenderemos essa solicitação do vereador Meira, que passará a constar aqui dos autos do processo. Alguma consideração, vereador Minhano? Não? Então, nós vamos encerrar a presente reunião às 10h56. Muito obrigada.